Nós entendemos que em Cuba, que você falou, certamente você não foi lá, não conhece Cuba, é uma das melhores medicinas do mundo, a melhor educação do mundo. E qual que é a educação brasileira que é capitalista? Qual que é a educação americana que é capitalista? Qual o diferencial que vocês podem dizer que o capitalismo é melhor do que o socialismo? Aonde? Aonde? Pega para ver o desenvolvimento desse povo. Vocês são contra, inclusive, os pobres, vocês contra, inclusive, as cotas sociais, os negros, vocês... Enfim, eu acho que vocês estão absolutamente na contramão da história. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que ele fez, né, o que o capitalismo tem de melhor do que o socialismo? A minha opinião, antes de qualquer coisa, basilar, comida. Né, que é isso que a gente vê, venezuelanos passando fome, norte-coreanos passando fome e cubanos passando fome. Agora você pede para eu citar a diferença, chega até a ser piada você pedir para eu citar a diferença da saúde, da tecnologia dos Estados Unidos para de Cuba, porque Cuba nunca exportou nenhum tipo de medicina, nenhum tipo de cura, nenhum tipo de vacina para outros países, como os Estados Unidos fez. Quantos prêmios Nobel em medicina Cuba tem? Quantos reconhecimentos, quantas pesquisas? Nada, zero. Eles estão preocupados em sobreviver, como todo regime socialista. Me desculpa, quantos pós-doutorados a gente tem vindo de Cuba, exportando conhecimento para outros países? A única coisa que Cuba exporta é charuto cubano e cubano que está fugindo para Miami. Se fosse bom, não precisava fugir. Se fosse bom, o governo não precisaria proibir que seus cidadãos fugissem, tanto da Venezuela como da Coreia do Norte, como de Cuba. Você acha que o cubano nada até Miami com jangada de madeira porque ele acha gostoso, porque é o negócio de férias dele? Ele vai lá, a mesma coisa que a gente vai lá para, sei lá, para praia, aqui pro Guarujá, ele vai lá de balsa para Miami? Não, ele vai porque está sofrendo, porque está passando fome. E isso, diversos cubanos, inclusive os médicos cubanos, os mais médicos, a maior parte dos médicos quis ficar aqui no Brasil e ficou fugido. Ficou fugido do governo, por quê? Porque é muito oprimido em Cuba. Porque sofre muito em Cuba, porque é obrigado a deixar a maior parte do seu dinheiro em Cuba. Agora você pinta um monstro de mim, da MBL, odeia negro, odeia pobre. Assim, você pode até discordar dos meios. Agora, dizer que o nosso fim é prejudicar negro, prejudicar pobre, isso é desumano, isso não existe. Desculpa, você pode discordar dos meus meios. Eu acho que o meio que você defende, o capitalismo, não é melhor para os mais pobres, não é melhor para os negros, não é melhor para a educação. Tudo bem, isso é uma divergência política. Agora, dizer que eu odeio pobre ou que eu odeio negro, desculpa, mas isso é mau caratismo. E de onde você tira que eu tenho origem de elite? Meu pai é metalúrgico. Faleceu ano passado. O que eu herdei dele? Os valores morais, mais nada. A disciplina, a honra. E é justamente por isso que estou respondendo tão incisivamente aqui. Eu não aceito ser chamado de mau caráter dizendo que eu odeio negro, que eu odeio pobre. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, que a honra deve ser defendida. E por isso que eu não estou ferindo a sua dizendo que você é mal intencionado. Eu posso discordar dos seus meios. Mas não estou dizendo que seu fim é matar todo mundo, não estou dizendo que seu fim é escravizar. Estou dizendo que historicamente as experiências que você defende não funcionaram. E que o capitalismo, em regra, no mundo, apresenta os melhores IDHs. O capitalismo tem de melhor do que o socialismo. Comigo. Venezuelanos passando fome, norte-coreanos passando fome e cubanos passando fome. A única coisa que Cuba exporta é charuto cubano e cubano que está fugindo para Miami. Você acha que o cubano nada até Miami com jangada de madeira porque ele acha gostoso, que é o negócio de férias dele? Ele vai lá, a mesma coisa que a gente vai lá pra, sei lá, pra praia, aqui pro Guarujá, ele vai lá de balsa pra Miami? Não, ele vai porque tá sofrendo, porque tá passando fome. E isso, diversos cubanos, inclusive os médicos cubanos, os mais médicos, a maior parte dos médicos quis ficar aqui no Brasil. Como já foi dito, meu nome é Jaqueline. E a gente sabe que a minha pergunta é sobre segurança pública. A gente sabe que quem lidera as pesquisas para presidente hoje é o candidato Jair Bolsonaro, e uma das principais propostas dele é a legalização do porte de armas. E eu queria saber o que você pensa em relação a isso e qual que é o nosso papel enquanto jovens em relação a esse projeto também. Eu queria dizer para todo mundo aqui que eu sou do PSOL com muito orgulho, do partido que desde o início foi contra aquilo que nós chamamos de golpe. Eu concordo, inclusive, com o que o Fábio falou aqui, que o governo da Dilma, inclusive, foi quem aprovou a lei de drogas, no ano de 2006, e, portanto, concordo que não era um bom governo, em diversos aspectos para a classe trabalhadora, para quem mais precisa deles. Foi um governo que, inclusive, em vários momentos falou que não ia mexer na questão do aborto, por exemplo, que não ia avançar em tudo aquilo que a bancada fundamentalista diz
dizia que não podia avançar. Então é preciso dizer que o PSOL foi com muito orgulho durante 13 anos oposição à esquerda do governo PT. Isso para nós é importante porque a lei antidrogas que foi aprovada em 2006, ela é responsável pelo encarceramento em massa que existe hoje, mas nós também não titubeamos e fomos contra esse golpe aplicado na classe trabalhadora, e o Boulos, que certamente vai estar lá subindo a rampa no dia 1º de janeiro, vai revogar a reforma trabalhista, vai revogar a reforma da Previdência, vai revogar a emenda constitucional 95, e nós não temos medo de dizer isso e enfrentar aqueles que hoje gozam do privilégio de estar entre 1% da população. Só queria fazer um pequeno comentário sobre a autoestima, né? Achar que vai subir a rampa do Palácio do Planalto com menos intenção de voto e o cara que tá jejuando num monte, falando glória a Deus, é realmente uma baita de uma autoestima. Realmente, o Bolsonaro vai subir a rampa do Palácio do Planalto se for pra invadir o Palácio. E agora, vamos lá, bom, aproveitando, né, o acumulado de ataques que eu tive direito de resposta, aqui primeiro do nosso amigo aqui da rede, que diz o seguinte, né, que não, foi uma fake news, que na verdade a rede estava contra o impeachment e não tinha nada a ver, estava a favor do impeachment, não, mas na verdade cumpre como a Marília, é bem rede mesmo, né, cumpre a finalidade, mas não cumpre a formalidade e tal, e é a favor e é contra, tanto que a rede indicou voto favorável para o impeachment, a bancada votou contra, a Marina foi a favor, a bancada votou contra, e quer dizer que adiantou, mas não adiantou, não foi golpe, mas também não foi bom, e foi mais ou menos assim, não sei o quê, e justamente do cara que diz que fazer política é tomar posição, para mim isso parece ridículo. Ainda mais de uma candidata que surge de 4 em 4 anos e nunca se posiciona sobre assunto nenhum, nem à esquerda nem à direita. Pelo menos eu respeito mais o PSOL e o PCB, que pelo menos tem um posicionamento claro e incisivo e não fica só dizendo, nem direita nem esquerda. Isso aí é ridículo, né, gente? Mas vamos lá. Respondendo objetivamente a pergunta, na verdade, a proposta do Bolsonaro não é efetivamente legalizar o porte de arma. O porte de arma já é legal. Qual que é a proposta que ele apoia, que é o PL 3722 do deputado Peninha do Rio Grande do Sul? Hoje você tem 4 critérios para você poder ter o porte de arma. Um é você saber atirar, passar pelo curso, fazer aquele teste, como se fosse uma espécie de CNH de arma. O outro é você passar pelo teste psicológico, o outro é você não ter antecedentes criminais. E o quarto, que é justamente contra esse que o Bolsonaro luta, que o MBL também luta, é você demonstrar necessidade para a Polícia Federal, que você precisa daquela arma. O que acontece na prática? Como tem muito pedido, junta um monte de papel e consegue o porte de arma quem tem mais poder político, quem consegue pagar alguma propina e conseguir esse porte. Eu não acredito que isso seja política estritamente, apesar de eu ser a favor, eu não acho que é estritamente de segurança pública. Acho que mais que é uma questão de direito individual da pessoa poder se defender e defender os outros ao seu redor. Política de segurança pública é você falar de reforma do Código de Processo Penal, é você falar de reforma das polícias. Aliás, uma pauta que, curiosamente, eu concordo com a Manuela W é o ciclo completo de polícia, que é justamente a própria polícia, a mesma polícia, tanto militar, civil, federal, rodoviária federal, terem um poder concentrado de fazer a investigação, a ronda ostensiva, a prevenção e a repressão ao crime, né? Isso acho que é um ponto que deve ser defendido e, de fato, é política de segurança pública diferente do porte de arma, que é mais do ciclo completo. Sou a favor e diferente do porte de arma, que também sou a favor, mas não acredito que seja política de segurança pública. Agora, só queria fazer um último comentário, que a Sâmia falou que nunca vai perdoar. Graças a Deus você não vai me perdoar, porque o pessoal perdoou o Champinha, perdoou o Cesare Battisti, eu que não quero ter o perdão de babá, de assassino e de estuprador. Nós vamos em seguida com... Eu não sou estudante? Você quer ver meu boletim aqui? Só o que me faltava, eu que não sou estudante. Aliás, por você dizer que eu não sou estudante, eu estou do lado aqui de uma presidente da União Nacional dos Estudantes que ficou 6 anos numa universidade pública, não se formou com o dinheiro dos mais pobres e está aqui dizendo que representa os estudantes. E sou eu que não sou estudante? Parabéns! Bela cara de pau que o senhor tem. Continuando, deputado Pedro Kizai. Debate sério aqui. O Brasil em 2002 era o quê? 15ª economia do mundo. Aí as pessoas falam, não, PT não fez nada, Lula não fez nada. O Brasil chegou a ser a 7ª economia do mundo
ameaçando inclusive a Inglaterra. Então, nesse período, inclusive passando pela pior crise do capitalismo, né, 2007, 2008, que nós superamos. Aí depois você tem a crise das commodities, tem a crise do petróleo, o barril de petróleo que estava $150 cai para 30, em virtude de uma disputa geopolítica no mundo. Então as pessoas vão falando coisas, né, e é só você, é tão simples hoje, né, só fazer uma pesquisa no Google, olhar a estatística, ver o que o Brasil era, como é que cresceu. O Brasil tirou quase 40 milhões de pessoas da miséria, só sabe o que é miséria quem passou por isso. O Brasil saiu do mapa da fome, então, ou seja, é só ler, por exemplo, o relatório do Banco Mundial sobre os 10 Golden Years no Brasil. Ou seja, a imprensa que falava uma coisa, inclusive a gente vê, né? Determinada comentarista econômica, quando estava Dilma, não existia crise no mundo lá fora. Aí passou o Temer, não, agora é o Brasil que está... Não, tem crise mundial, ou seja, o discurso é de ocasião. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e aí, telespectador que está assistindo, vamos pesquisar mais, né? Porque tem um monte de gente enganando e vendendo ilusão. Então o Brasil cresceu muito e isso é realidade. Realidade que está nos dados estatísticos, o mundo inteiro reconheceu isso. E é a mesma coisa, essa bobagem de falar de triplex. O presidente Lula, se quisesse comprar o triplex, ele comprava. O cara foi presidente da República por 2 mandatos. Você sabe que presidente não tem gasto nenhum. Só com o salário dele ele poderia comprar isso e mais coisas ainda, além das palestras, que como todo ex-presidente recebe um bom valor para dar palestras, né? Não só ele, Fernando Henrique, Bill Clinton, todos os ex-presidentes mundiais recebem para dar palestras e com esse dinheiro poderia ver muito bem. Aí o cara vem falar de corrupção, que o cara pegou um sítiozinho, um puxadinho, um BNH 3 em 1 no Guarujá. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que levar as coisas a sério. Agora aqui, houve também repercussão, já que agora falou o outro lado, né? Houve repercussão, porque hoje nós estamos numa crise econômica. De quem é a responsabilidade? É do governo anterior ou do governo atual? Governos anteriores, sem dúvida. Você permanece 13 anos no poder, influenciando ali com o Banco Central o crédito, né? Estimulando o crédito, estimulando a população mais pobre. Ah, vai lá, compra carro, compra geladeira, compra televisão. Agora está todo mundo endividado, todo mundo desempregado, porque quando você cria dinheiro do nada, você tem que pagar uma conta. E, ao mesmo tempo, se vangloriando do crescimento durante o governo Lula, sendo que manteve o tripé macroeconômico, manteve o Henrique Meirelles, manteve o Zé Alencar, o mundo crescendo, a China crescendo 10%, 12% ao ano, o Brasil é um país agroexportador, exportando commodities e crescendo apesar do governo. Agora a conta chegou. Não tem como você criar dinheiro artificialmente. O governo não cria riqueza. O que cria riqueza é a iniciativa privada que paga imposto para o governo e está pagando a conta agora. O Brasil está passando por uma fase de desindustrialização. A miséria voltou a crescer. A desigualdade social voltou a crescer. Simplesmente porque os crescimentos e toda essa sensação de prosperidade que o governo Lula no segundo mandato e depois o governo Dilma no primeiro e segundo mandato tentaram passar para a população é falsa. É injeção de gasto público na sociedade civil, a injeção de gasto público na economia. E isso, uma hora você tem que pagar a conta, né? O PT criou seu próprio tripé macroeconômico, né? Banco, empreiteira e gasto público. O resultado está aí. A gente está vendo aí 14 milhões de desempregados, inflação de 2 dígitos durante o governo Dilma e as coisas só piorando. There is no hook shot. They're all together. TPD, here comes the ice blast, ready for the dunk!